dentro de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Grandioso Pai que está no céu, agradecidos, Senhor, estamos por mais um dia, está na tua presença, pela vida, Senhor, pela saúde que tu nos concedeste, meu Pai. Vem ser com cada um que está aqui nesta manhã, com aqueles que estão em casa, com aqueles que não puderam chegar até aqui, que o Senhor se faça presente na vida de cada um. Vem nos abençoar, vem a cada dia, Senhor, aumentar o desejo de estar na tua presença, de estar na tua casa. Fortifica a nossa fé a cada dia, Senhor. Dá uma ótima programação. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Deus. Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas no do oceano, só com a concha de sua mão. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor e fazer a minha história mais cansado, percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Um Deus assim, Ele sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo ainda não sabe que só há forças em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor
voam com asas como águia. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar, vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Amém? Deus seja louvado. O tema de hoje é o desconhecimento humano sobre a insondável retribuição divina. Como o homem desconhece as coisas de Deus. Por mais sábio que ele seja, e isso aqui inclui o próprio pregador de Eclesiastes, que ele diz que procurou conhecer, mas mesmo assim não chegou um entendimento completo de algumas questões, ele não conseguiu as respostas para todos os questionamentos que tinha. Nós aprendemos o quê? Que de fato o homem nunca vai conhecer tudo sobre Deus. Isso está bem diluído aqui no capítulo 8, né, que é a grande temática do capítulo 8, logo no verso 1. Quem é como um sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Isso é uma pergunta que o pregador faz. Quem é que sabe interpretar tudo? Quem é capaz de entender tudo sobre o que existe debaixo do sol? Essa é a pergunta do pregador. E aí ele aprofunda mais, perguntando assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há quem lhe declare. Então também não tem alguém que lhe declare, não há explicação, não há teologia, não há filosofia, não há estudo algum que é capaz de dar todas as respostas ao ser humano. Não há quem lhe declare, diz o texto bíblico. Não é interessante? E lá para as tantas, aí ele vai dizendo o seguinte, ele ainda vai dizendo mais assim, que tem muitas coisas na vida que o homem não consegue resposta. Por exemplo, ele vai dizer que ninguém é capaz de reter o vento. Certo que quando o escritor de Eclesiastes aqui escreveu essa obra, talvez ele não estivesse pensando que hoje nós tivéssemos aquelas torres, né, de vento para capturar o vento, para produzir energia eólica, né? De certa forma, alguém ali está pensando em reter o vento. Mas mesmo com todo o avanço, ninguém é capaz de reter o vento, de segurar, de colocar ele numa cápsula, né? Por quê? Porque ele sempre vai escapar. E ainda ele pergunta: quem sabe o dia da sua morte? O que ele quer dizer com isso? Quem sabe o dia da sua morte? É porque se alguém soubesse o dia da sua morte, o dia que iria morrer, porque a morte é da condição humana, é da condição do pecado, se ele soubesse, ele poderia evitar a própria morte, não é isso? Então, ele não tem ciência de tudo, não há quem declare sobre tudo, ele não tem todas as interpretações das coisas. Finalizando o capítulo 8, aqui, se a gente for olhar, ele ainda vai dizer, eu gosto também da versão que Cid Moreira, que é a linguagem de hoje, que é a versão que Cid Moreira trouxe para a gente, mas aqui, ao final do capítulo 8, nós vemos o seguinte: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono dos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. O mais que ele tenta. Ele tentou fazer isso, a gente já viu em outros estudos. Como a gente viu, o livro de Eclesiastes é um livro cíclico, né? Ou seja, ele é um livro de ciclos. Por quê? Porque como a gente viu, essa questão da sabedoria, ele aqui repete: eu procurei, eu investi em conhecer, em estudar sobre tudo que havia debaixo do sol. E mesmo assim, a conclusão que cheguei, que era correr atrás do vento, era vaidade, e que o homem, de fato, não pode compreender tudo que há debaixo do sol. Não há quem o declare, não é? E e ele não pode saber a interpretação das coisas. Ok? Então, isso é bem interessante
o que o autor de Eclesiastes diz. Aí ele termina assim: por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá, ainda que diga o sábio que o virá a conhecer, nem por isso ele poderá achar. Nem o mais sábio, o homem mais sábio dessa terra que dizer, eu vou saber disso, eu vou conhecer isso, ele não vai ser capaz de conhecer, ele não vai achar, ele não vai encontrar todas as respostas. Em síntese, resumindo o capítulo 8 aqui, é que o ser humano traz consigo alguns questionamentos e que o seu conhecimento, a sua sabedoria é muito limitada. O livro trata assim de sabedoria. Ele até aconselha a valorizarmos a sabedoria do rei, as decisões que ele toma, porque se ele foi rei, se ele está ali é porque foi posto, porque ele tinha aquela capacidade para gerir ali. A gente pode pensar aqui no rei, mas é o pastor da igreja. Se o pastor está à frente, se alguém foi colocado no ministério, numa liderança, é porque ele tem capacidade, devemos respeitar a sua sabedoria. Mas mesmo assim, o ser humano é limitado. O rei pode falhar, o pastor pode falhar, aquele que está dirigindo o ministério da mulher ou da música pode falhar. Por quê? Porque o ser humano, a sabedoria do humano é muito limitada. E a verdadeira sabedoria só em Deus. O capítulo 8 é em torno disso, da sabedoria, né? E aí ele traz alguns pontos, que inclusive nós já discutimos na lição anterior. Mais uma vez, o livro de Eclesiastes faz outro paralelismo com o capítulo 7. Ou seja, como eu disse que é o livro de Eclesiastes, ele trabalha por ciclos, né? Ele retoma a discussão do capítulo 7. Qual é a discussão do capítulo 7? Era exatamente, lembra o que eu falei? Do perverso e da diferença do perverso. Era a questão da comparação que ele faz com o perverso e o justo. Ele torna a fazer novamente essas comparações aqui. Já foi bem discutido na semana passada essa questão, né? Por exemplo, ele vai dizer aqui, ó, vamos analisar alguns trechos comigo, por favor, ainda no capítulo 8, não saia da Bíblia, depois a gente vai ver alguns pontos da lição, mas por enquanto eu quero só analisar o capítulo 8. Alguns pontos, por exemplo, quando ele fala, por exemplo, quando ele compara o justo com o ímpio, a vida do justo com a vida do perverso, e ele mostra de certa forma que parece, olhando nessa perspectiva, numa vida debaixo do sol, é injusto. Há muitas injustiças. Porque muitas vezes o perverso ele prospera, ele é premiado, como a gente viu na discussão de Cid Moreira, enquanto o justo padece, sofre. Então, olhando nessa perspectiva de vida debaixo do sol, nós podemos entender o quê? Que o autor de Eclesiastes se depara com esse questionamento. Como assim? Como assim? O perverso é premiado, muitas vezes, e o justo sofre. Tem a parte aí do versículo 10, que diz assim: vi perversos receber a sepultura e entrar no seu repouso, enquanto os que frequentavam o lugar santo, os que estavam na igreja, no templo, por exemplo, adorando a Deus, foram esquecidos na cidade. Ou seja, um homem que se deteve a fazer o mal toda a vida, Vanusa, no final da vida ele é homenageado, um enterro com honras, né? Cerimônia fúnebre de destaque. Vamos pensar isso na questão política. Muitas vezes tem políticos que têm uma liderança, mas tem outros que muitas vezes até mesmo implementam ditaduras e tal, mas que no fim recebem homenagens, como comoção de um país inteiro, enquanto pessoas justas que dedicavam a sua vida a Deus, que sempre estavam no lugar santo, no templo, adorando a Deus, é esquecido, ninguém nem lembra dele, nem na hora da morte. Não é justiça? Olhando por esse lado, né? Aí depois ele fala mais isso ainda. A outra vaidade sobre a terra, o verso 14. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perverso a quem se sucede as obras do justo. Ou seja, justos que estão padecendo,
de coisas que era para o perverso padecer, por ele ser um perverso, e o perverso muitas vezes sendo premiado. Ou seja, o perverso muitas vezes gozando, desfrutando das coisas que os justos desfrutam, ou que os justos deveriam desfrutar. Não parece uma injustiça? Então, esse aqui é mais um questionamento do autor de Eclesiastes. Aí vem a questão, vem a discussão. Como assim? Aí eu vou responder para vocês. Eu não entendo isso. E o autor de Eclesiastes, eu também não entendo. Mesmo que eu tenha aplicado todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, eu não consigo compreender esse fenômeno. Assim como eu não consigo compreender como é que alguém consegue reter o vento ou saber o dia da sua morte, eu não entendo porque que o justo muitas vezes sofre e o perverso, o criminoso, diz até o texto aqui, ó, ele pode fazer 1000 crimes, mas mesmo assim, ele ainda continua vivendo. A vida dele fica longa, porque a gente às vezes pensa assim, como ser humano, olha, se um cara desse faz tanto mal, ele deveria desaparecer da face da terra, mas ele continua na face da terra fazendo mal. Nós, como seres humanos, pensamos dessa maneira, né? Como é que os dias de um homem que cometeu mais de 100 crimes é prolongado? Como é que uma pessoa que era boa, justa, já ouvi muita gente dizer isso, morre logo cedo, tão bom aquela pessoa, e aquela pessoa que era injusta, e aquela pessoa que era perversa, que vivia cometendo crimes, vivia tirando do outro, não tem nenhuma punição para ele. Como é que eu vou entender isso? Essas são as questões, são os dilemas que o autor de Eclesiastes coloca para nós no capítulo 8. Já fizeram essa pergunta alguma vez? Já fizeram essa pergunta para você mesmo? Né? Por que isso? Tanta gente aí que vive fazendo mal e nada acontece com elas. Porque só Deus, né? Só Deus tem explicação para isso tudo. Nós não sabemos de nada. Eu sei que para os olhos da gente, a gente muitas vezes vê uma pessoa ali acamado e outras pessoas ali não está nem doente, nem aparenta estar doente e Deus chama. Aí eu não sei, assim a gente diz, por que fulano está tantos anos acamado numa cama, sofrendo, o que é que aquela pessoa fez que está pagando? Mas aí a gente vai saber o porquê? Só Deus, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, está pagando o que ele fez. Mas aí a gente vai saber? Porque, se olhando para esse lado assim, porque tem muitas pessoas que fazem maldade, fazem tudo quanto é ruim, e de repente aquela pessoa morre assim, Deus chama. Aí as pessoas a gente vai dizer assim, fulano chamou, quando a pessoa é bom demais, Deus chama logo porque Deus não quer ver aquela pessoa sofrendo. E assim, aí fica aquela pergunta, né? Os homens, para nossos olhos, nós não vamos saber nunca, só Deus tem explicação. Isso que mãe está trazendo aí, está relacionado ao título da lição de hoje. O desconhecimento humano. O humano não pode saber ou encontrar todas as respostas. Por isso que o capítulo 8 diz assim, quem vai saber quem o declare, né? É por isso que no capítulo 8 ele vai trazer essa questão, que o ser humano é incapaz de chegar a algumas conclusões, ou chegar a algumas respostas para algumas perguntas que só Deus sabe responder. Ele que é onisciente, ele que sabe de tudo. As respostas estão com ele, não é? E é por isso que nem o sábio, nem o homem mais sábio, nem mesmo o próprio autor de Eclesiastes, que investiu tempo, saúde para procurar as respostas, ele não conseguiu essa resposta. Então, por isso que o título da lição é o desconhecimento humano sobre a insondável retribuição divina. A grande questão, é uma questão que a mãe também colocou aí na fala dela, é a questão de julgamento. Fulano está sofrendo porque ele está pagando o que ele fez. Ora, o ser humano, por tão limitado que ele não tem a resposta para tudo, mas o ser humano se coloca muitas vezes no lugar de Deus, no lugar de juiz, e muitas vezes querendo ter a onisciência de Deus. Eu já sei o que é. Ele está fazendo isso porque está pagando alguma coisa. Ou seja, o próprio ser humano, ele quer conhecer tudo sem conhecer nada. Com a limitação dele. Quer ter a resposta para tudo, sendo que só quem tem as respostas é Deus. Então, de fato, tem coisas que a gente não vai entender nunca.
E são mistérios, talvez na eternidade a gente entenda, Deus explique para nós, porque Deus disse assim, lá em Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus pensa diferente da gente. A gente, como ser humano, pensa de um jeito. Se eu fosse Deus, eu faria desse jeito. Mas nós não somos Deus. Então, quem é que vai conhecer a sabedoria de Deus? Porque muitas vezes a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O que pode ser sábio para mim, inteligível para mim, pode não ser para Deus. E uma coisa que eu acho absurdo, que eu acho que é absurda, por exemplo, eu posso achar que não é sabedoria. Por exemplo, a cruz. E o apóstolo Paulo não é quem diz isso, né? Que as coisas de Deus são loucura para o homem e as coisas dos homens loucura para Deus. Então, por exemplo, a cruz. A cruz era um lugar de humilhação, de desonra. E um Deus morre numa cruz. Que sabedoria é essa? É loucura para o homem. Mas, olhando para o outro lado, isso é sabedoria de Deus. E o ser humano não entende por que isso é sabedoria, porque os pensamentos de Deus são diferentes do pensamento do homem. E o que parece ser sábio para o homem, né? Deus muitas vezes diz, não tem sabedoria nenhuma. O homem, as teologias da vida, as filosofias, muitas vezes isso se torna um lixo diante da sabedoria de Cristo. Por aí tira. Deus morreu por nós. Foi decisão dele? Ele queria morrer? Não era para ter morrido por nós, pecadores. Morreu. E se a gente for pensar assim, não, porque os bons são bons, sofremos mais, mas tem tempo para tudo. Deus é quem sabe. Se for assim, a gente não vai procurar a salvação. A gente vai viver só em pecado, porque para aqui, no mundo aqui, a gente vai estar sempre bem. E você falou uma coisa que está dentro do capítulo de hoje, lá no verso 5. Ó. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Tem um tempo e um modo para tudo. Só que a gente pode olhar esse versículo aqui, ainda fazendo um paralelo com outros versículos do capítulo, que diz que o sábio não vai padecer nenhum mal. Mas às vezes a gente já viu até na ação passada, e a gente também viu hoje, que o justo também pode sofrer. Porque o sofrimento é uma condição humana. Agora, em que perspectiva do mal nós estamos vendo? Porque diz também que o jovem que comete 100 crimes, muitas vezes ele tem os seus dias prolongados, mas o texto diz assim, que a recompensa dele virá. Então é melhor continuar sendo justo, não é? Porque o justo, ele vai receber a recompensa. Deixa eu ver só aqui. Só aqui, mas só para eu terminar aqui. Quando ele diz aqui, ó, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Então a gente vê aqui que, nesse capítulo aqui, guarda o mandamento e não experimentará nenhum mal. E aqui diz que eu sei com certeza que o bem se sucede ao que teme a Deus. Mas aqui a gente não pode pensar que esse bem que sucede ao Filho de Deus, ao que teme a Deus, é uma recompensa terrena, nesse plano horizontal. Uma recompensa de uma vida debaixo do sol. Se a gente pensar nesse mundo, a gente falou na lição passada, numa recompensa aqui nesse plano, nesse mundo material, debaixo do sol, talvez a gente vai comparar a nossa vida com o perverso, com o criminoso aqui de Eclesiastes, e vai ver que não, às vezes, a gente já até falou hoje, o justo morre mais cedo e ele tem uns dias prolongados. Talvez você vai ver ele alegre, feliz, e você muitas vezes levando uma vida de provação, mas pensando só nesse plano. Mas no final eles guardam o mandamento, que você vai receber o bem, não é? O justo vai receber o bem, mas em que circunstância? Não é nesse plano, dessa vida, uma recompensa, pensando apenas na recompensa de uma vida debaixo do sol, mas é aqui, ó. Quando a gente olha para cá, direcionando o nosso olhar para o céu, para além do sol, aí é onde está a nossa recompensa. Aí talvez a gente vê a diferença do justo e do injusto, não é? Ainda numa compreensão muito limitada, porque nós não vamos entender tudo ainda sobre isso, não é? O próprio autor de Eclesiastes diz que nem o maior sábio vai conseguir. Ele está dizendo para nós que você não pode entender, saber ou entender porque acontecem essas injustiças, olhando para uma vida debaixo do sol, para esse plano. Agora, se você entender que existe uma vida além do sol,
aí sim nós talvez iremos encontrar algumas respostas para as nossas dúvidas, para as nossas indagações, para os nossos questionamentos. Não é verdade? Por quê? Porque quando eu olho numa perspectiva de uma vida debaixo do sol, eu sou um homem carnal. E muitas vezes, só quem compreende essa diferença, e viver uma vida com Deus e uma vida muitas vezes de provação, é quem tem uma visão espiritual. E o apóstolo Paulo diz que o homem carnal não pode compreender as coisas espirituais, porque o homem carnal vê tudo a partir de uma vida debaixo do sol. Mas o homem espiritual, ele dirige seu olhar para Deus. Ele tem um olhar espiritual, ele vê, ele procura algumas respostas, na realidade, olhando numa perspectiva espiritual, pela revelação do Espírito Santo. Aí ele sim vai entender a sabedoria de Deus, que é bem diferente da sabedoria dos homens. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Esse louvor, ele reflete bastante a nossa discussão da escola bíblica de hoje, né? Pois muitas vezes quando nós olhamos, comparamos a vida do justo com a vida muitas vezes do homem perverso, nós passamos a nos questionar, a fazer perguntas, né? Como a gente viu hoje no capítulo 8 de Eclesiastes, e inclusive questionamentos sinceros, que só mostram como a nossa sabedoria é muito limitada, nós não podemos ter todas as respostas que queremos. E quando o ser humano procura respostas pensando nesse plano horizontal, baseado numa vida debaixo do sol, e ele analisa a diferença entre dos justos e dos injustos, pensando numa vida aqui apenas nesse mundo, realmente ele não vai ver diferença. Mas quando a gente pensa que a nossa vida não se limita a essa vida debaixo do sol, e que a nossa direção é o céu, é um direcionamento vertical, nós vamos então entender que há uma diferença sim. Para o justo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós sabemos o quê? Que há uma diferença do perverso. É porque não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há. Não no seu sentido material. Não no sentido de que diante dos homens nós não podemos ser injustiçados. Mas não há nenhuma condenação diante de Deus. Por quê? Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos justificou. Pois, na realidade, antes nós o quê? Estávamos condenados, devendo a lei. E agora, Ele, com sua justiça sobre nós, seu manto de justiça, sua graça, faz com que a gente não possa mais dever nada à lei. Então não há nenhuma condenação. E quem é que são as pessoas para nos julgar? Os sábios desse mundo, os entendidos desse mundo, talvez. Mas nem o maior sábio, como disse o pregador de Eclesiastes, ele pode encontrar todas as respostas. Ele pode conhecer tudo sobre Deus, sobre as coisas eternas de Deus. Então, por isso que aqui nós nos entregamos a Deus, num espírito de humildade, dizendo: Senhor Deus, a cada dia, eu sou carente da Tua graça. Eu preciso aprender de Ti. Amém? Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, meu Pai, por a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua santa casa, nesse santo lugar, para Te adorar, para Te buscar, Te exaltar, mas também para aprender de Ti, para poder, Senhor Deus, conhecer mais de Tua palavra. Abençoa cada adolescente, cada criança, cada jovem, cada família aqui representada. Vem visitar, Senhor Deus, as pessoas enfermas, as pessoas necessitadas, Senhor Deus, de uma cura, mas também, principalmente, necessitadas do Teu perdão, de uma cura de alma, Senhor Deus. De pessoas que não conseguem se perdoar, de pessoas que não conseguem nem mesmo se amar, Pai. Vai visitá-las nesse momento,
trazendo descanso para a sua alma, trazendo repouso para o seu coração, trazendo perdão, livrando o Senhor Deus da culpa. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. No sangue lavei e das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Bom dia! Bom dia! Nós aprendemos hoje. Como? Como Deus criou o mundo. Isso! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém? A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam todos nessa igreja e em toda a face da terra. Todos digam amém.